Olha, na última segunda-feira, nós falamos sobre educação. E eu queria colocar mais alguma coisa. Eu sou o vovozinho dos professores, 93 anos. Mas ainda existe em São Joaquim muitas professoras, não tem a minha idade, bem mais garota, umas meninas que ainda acho que não chegaram nem nos 80 anos. A dona Maria Helena, do Dr. Ribamar, grande professora de canto orfeônico, a minha querida companheira Solange Ferreiro, professora poderosa de história, a dona Amélia Haddad, que de vez em quando eu ainda encontro, a dona Ana Vera. A Ana Vera é a amada do Silvio Vieira, que foi companheiro do professor Paulo Crisógono de Castro. Ela aposentou na educação junto comigo. E assim tem uma porção, todo mundo. A Maria José, professora de geografia, essas professoras, mas só que são umas criancinhas, elas não chegaram nem nos 80 ainda, estão aí nos 70 e pouquinho. Mas hoje eu vou falar de esporte. É importante que vocês que são jovens, hoje aqui em São Joaquim eu não vejo assim um movimento como era antes, na década de 40, de 50, até a metade da década de 60, o esporte contaminando São Joaquim. Naquele tempo, nessas décadas que eu falei, então nós tínhamos, e tem até hoje, graças a Deus, o Espigão, a Baixada e o Tênis Clube. Naquela época, por exemplo, de 1947 até 1953, havia uma disputa, uma rivalidade enorme entre a Baixada e o Espigão. Eram dois times de futebol, a briga era feia. É uma rivalidade mais ou menos assim, Renato, como os palmeiristas e os São Paulinos contra os corintianos, compreendeu? O negócio era mais ou menos desse jeito. E nesse de 47 até 53, houve 8 jogos. Eu tenho uma estatística lá em casa, desses 8 jogos, a Baixada nunca venceu. Ela perdeu 5 jogos e empatou 2. O último jogo, que foi em 1953, a Baixada estava ganhando de 2-0. São Joaquim, o Espigão conseguiu empatar de 2-2. Daqueles jogadores antigos dessa época, da Baixada existe ainda vivo o Chiquinho Zeleznica. Chiquinho Zeleznica era um grande goleiro. O Arizinho, que era um ponteiro esquerdo, os dois eram da Baixada. Do Espigão, por exemplo, eu estava lá olhando o time do Espigão, dessa época, não tem nenhum vivo. O Beck era o meu querido amigo, o Arci Pinhal, bochudo. O Brandão, e na linha tinha o Lelé Flora, nem sei se vocês lembram, o Zé Rui, de maneira que essa turma, eles eram que enchiam de entusiasmo o futebol. E mais ainda. Nessa época nós tivemos grandes jogadores. Vou citar 3, os mais importantes. O Cera Trombini, irmão do Tide Trombini, um grande goleiro. Ele chegou a jogar até no Botafogo de Ribeirão Preto. O Fábio Prócida, o Assi Pinhal me dizia que o Fábio Prócida foi o melhor jogador que ele viu jogar aqui em São Joaquim da Barra. E outro grande jogador foi Humberto Ferracioli,
Ele foi back aqui em Araraquara, ele quase chegou a jogar na seleção paulista, de maneira que era uma época em que fervia o futebol, isso em 40, 50, até chegando em 65. De maneira que o mais importante para vocês que são jovens e estão me ouvindo, é que no tênis clube, por causa do professor Crisógono Paulo de Castro, havia quase todos os domingos e sábados jogo de voleibol, jogo de basquete, de maneira que os jogadores de basquete lá no tênis fervia, era tarde, às vezes à noite. São Joaquim teve 3 grandes times de basquete. Vou falar do primeiro. O primeiro tinha 4 marmanjos, professor Paulo Crisógono, o Augusto Damásio Lessa, o Lessinha, esse aqui, ó, esse velhinho aqui, o professor Lúcio de Oliveira Faleiros, o Benzinho Gilberto Vilela Rosa, e integrando mais os times, então tinha os brotinhos, o Tuca, o Lelé, os filhos do Durval Rangel, o Drauzio, o Aruan, de maneira que esse foi o grande primeiro time de São Joaquim. Posteriormente, isso na década de 50, na década de 60, apareceu outro grande time. A gente precisa falar nesses jogadores. O Estilingue. O Estilingue é o Fernando Mendes Nascimento. Está aí vivo, poderoso. O Benedito Tobias. Está aí vivo também, poderoso. Infelizmente, tem o Alceu Blésio, que já não está mais aqui conosco, está lá no céu. Tinha o Valdemar Zezzi e tem também o Serginho Bacalhau. Esse era o segundo time. O terceiro time, que seria mais ou menos na década de 70, aí tinha o grande jogador, o filho do Lúcio Faleiro, Décio Chavalha Faleiro. Eu lembro de mais 2 jogadores, um que é um médico nosso aí, o ginecologista, o doutor Fernando Benini, tinha os Parisi, de maneira que esses foram os 3 grandes times de basquete. Naquele tempo, nessa época, a gente jogava contra a Franca, jogava contra Barretos, contra Igarapava, contra Orlândia, participava dos jogos abertos. Nós fomos jogar basquete representando São Joaquim. Nós fomos em Santos, fomos em Jundiaí, fomos em Araraquara, fomos em São Carlos, de maneira disputando para São Joaquim da Barra uns jogos, isso tudo graças ao trabalho do professor Crisógono Paulo de Castro. Ele mudou o esporte em São Joaquim. Pessoas que mudam e que marcam uma cidade são de uma importância muito grande. De maneira que São Joaquim vivia nessa época um entusiasmo muito grande. O Brasil é o país do futebol. E eu não vou falar mais sobre futebol em São Joaquim, hoje é o último dia. Então eu escolhi uma história meio particular. De maneira que, não sei se nós terminamos o nosso século XX, foi de 1900 até 2000. Acho que pouca gente sabe, mas teve um senhor aqui, o Zé Roberto Medeiros, ele fez uma revista e colocou os 15 ilustres do século, ele escolheu, de 1900 até o ano 2000. E nesses ilustres está um jogador de futebol que eu vou contar para vocês. O futebol em São Joaquim, depois de 1960, ele começou a ficar meio borocochô.
mas até 1960 ele empolgava a cidade de São Joaquim. Depois foi decaindo, aí mudaram para futebol de salão, etc e tal. Mas nessa revista, Os Ilustres do Século, foi uma comemoração lá na prefeitura, na época do Sandrin, fizeram uma festa lá para homenagear esses 15 ilustres do século. Vou citá-los. De ontologia, deve ter alguns parentes, amigos de vocês, meio velhinhos. De odontologia escolheram o Celso Colíquio. De farmácia, escolheram meu pai. Meu pai chegou aqui em 1915 e durante 65 anos ele foi farmacêutico em São Joaquim. Na advocacia escolheram o nosso doutor Paulo Escanavez. Fui amigo do pai dele. O pai dele foi vereador aqui em São Joaquim. Ele não tinha cultura, mas eu o chamava de o filósofo de São Joaquim da Barra, porque ele tinha uma cultura muito grande da vida dele. Como engenheiro, escolheram, está vivo até hoje, o Sidney Marteletto. E na parte de professores, escolheram o professor Crisógono de Castro, o professor Guerino Benedetti, que infelizmente morreu há um mês mais ou menos, mas eles não foram escolhidos por serem professores. O Crisógono Paulo de Castro foi escolhido por causa de esporte, e o Guerino Benedetti, que foi um grande professor, mas foi escolhido por causa de contabilidade. Na parte de fazendeiro, escolheram dois, o Zé Jorge Junqueira, que foi vereador em São Joaquim, foi presidente da Câmara, e na agropecuária escolheram Roberto Rezende Junqueira. Roberto Rezende Junqueira foi prefeito de São Joaquim umas 3 ou 4 legislaturas. Na parte de filantropia, não sei se vocês se lembram, José Alves Pereira. O José Alves Pereira era um homem muito filantropia, então ele era um homem que estava sempre prestes a ajudar em alguma coisa. A nossa rodoviária, aqui em São Joaquim da Barra, tem o nome dele, José Alves Pereira. Na parte de rádio, teve o senhor Molina, não sei, João Molina, e na parte artística, o nosso querido Rolando Boldrin. Na parte de comércio, o JC da Silva Lessa, José Casimiro da Silva Lessa. Muita gente não sabe, mas o Lessa teve um banco aqui em São Joaquim, do jeito que existe o Banco Itaú, o Bradesco, etc e tal, existia o Ban Lessa, que era banco genuinamente joaquinense. Está faltando dois que estão vivos ainda. O mais velhinho que está vivo, que é o Lúcio de Oliveira Faleiros, me escolheram como ilustre do século na parte de educação. De certo é porque eu dei aula durante 60 anos da minha vida, justamente nesse período de 1900 até o ano 2000. Mas o principal de todos era o caçulinha. No meio de tanta gente velhinha, né, tinha um moço que foi homenageado também em esporte por causa do futebol. Talvez tenha sido ele o último futebolista do século XX em São Joaquim da Barra. É o Walter Diab Júnior.
Ele nasceu em 1960. Você vê, é um garoto. Eu nasci em 1924, ele nasceu em 1960. Ele se destacou como jogador de futebol e como centroavante. E ele acabou indo para o Botafogo. Mas o interessante é que ele era um grande centroavante, mas num jogo, como ele tinha 1,94 m, escolheram ele para ser goleiro. Faltou o goleiro. E ele, no gol, ele abafou. Então mudou, você vê, ele mudou de centroavante, ele mudou para goleiro. Foi para o Botafogo em 1978, com 18 anos de idade. Foi no Botafogo, lá ele fez um bom nome, inclusive, lá no Botafogo ele tornou-se internacional, porque ele foi viajar pela América do Sul, jogar na América do Sul, ganhou um prêmio no Botafogo pela chuteira de ouro naquela época. Em 1983 ele foi para o América do Rio de Janeiro. E lá no América do Rio de Janeiro, esse nosso futebolista, ele se tornou, além de internacional, ele tornou-se intercontinental, porque ele foi jogar na África. Ele jogou na África pelo América. Mas ele não estava muito satisfeito, porque ele quase não jogava no primeiro quadro, ele ficava sempre como reserva. Ele estava até meio desanimado. A gente não deve desanimar na vida, né, Walter? Então, aí apareceu o Joinville Esporte Clube, lá de Santa Catarina. E eu acho que lá foi onde ele se tornou mais famoso. Ele foi campeão em 1984, foi campeão em 1985, foi vice-campeão em 1986, foi escolhido para fazer parte da seleção dos novos em 1986. De maneira, então, que, da mesma forma que existe o velhinho Lúcio na educação, existe o nosso futebolista, o Walter Dias Júnior, que, na verdade, ele, em 1991, com 31 anos de idade, ele voltou para São Joaquim. Então, nós somos os dois extremos dos ilustres que estão vivos. E o Lúcio é tão velhinho que eu fui treinador da mãe dele, a Rosina Trombini, de maneira que ela jogava bem basquete. Naquele tempo eu treinava, eu treinei a mãe dele, a Rosina. Ela jogava basquete junto com a Ivone Parizotti, junto com a Dirce Balan, com as irmãs Gontijo, com a filha do Romualdo de Lolo, a filha do Pedro Poli. Vocês veem como é que eu sou velhinho, né? Eu dei aula e treinei também, dava aula e treinava essas crianças no basquete. De maneira, então, que aí fica uma história do nosso último futebolista do século XX, o Walter Dias Júnior. Como se paquerava em São Joaquim da Barra. A evolução da paquera é um negócio importante. Vocês vão ver como começou e hoje eu nem sei como é que está esse movimento de paquera. Agora vocês calculem, vocês que estão aqui me ouvindo, vocês calculem daqui uns 20, 30 anos, porque existe um processo evolutivo. Na minha década, quando eu era jovem, menino de 20 anos, 1940, 1950, 1960,
como que se namorava em São Joaquim da Barra. Então a turma, eu não sei se o Zé Renato pegou alguma coisa disso. A turma ficava ali em frente, onde é hoje a Zema, Eletrozema. Ali na praça, ali tinha um cinema, o Cine Santa Cecília. Então a gente ficava andando ali em frente. As moças ficavam andando, passeando, ali na frente, uns 100 metros. E os moços ficavam parados. E a gente dando umas olhadinhas para ela, um sorriso, uma piscadinha. Então, desse jeito que era paquera. Hoje, eles usam o termo paquerar. No meu tempo, é muito tempo, hein? Faz tempo. Quantos anos? A gente chamava vou tirar uma linha. Vou tirar uma linha. Então as meninas ficavam andando, a gente ficava olhando. Quando a gente queria aproximar-se mais das meninas, então a gente ou mandava um recadinho, mandava uma música pelo alto-falante, ou então os mais corajosos chegavam e a convidavam para andar. Então aí saía do footing, daquele movimento, a gente levava a menininha para dar umas voltas em torno do jardim. Esse ato de pegar a menininha e dar uma volta, então, no meu tempo, queria dizer, nós vamos pegar o bonde. Cada época tem as suas manias, tem as suas particularidades. E nós, os jovens naquela época, às vezes, antes de ir passear, ver as meninas passarem ali em frente ao cinema, a gente ia nos bares. Os 2 bares da época era o Bar Tupi, do Salvador Lúpulo, onde hoje é o Banco Itaú. E o outro grande bar, muito antigo, era o Bar do Guedes. A Pauliceia ficava ali em frente à igreja, onde é o nosso edifício hoje. Então a gente tomava uma cervejinha, etc. Depois nós íamos todos animados ver se conquistavam as menininhas. Então essa era a forma de paquerar. E depois a gente ia ao cinema. Quando o namoro era mais sério, então a gente levava as menininhas para o cinema. Naquela época, aos domingos, tinha 2 sessões. Então, normalmente, a gente ficava namorando ali e ia na segunda sessão, a gente levava as menininhas. E, no meu tempo, existia uma coisa que hoje está acabando. O Zé Renato aqui está falando do baile dele aí, do dia 2 de dezembro. Mas baile hoje quase que não existe mais. Eu não sei, é só coisa de antigamente, compreendeu? Então, no meu tempo, um outro jeito de paquerar eram os bailes. As moças ficavam esperando, havia muitos bailes aqui em São Joaquim, havia muitos salões para a gente dançar aqui em São Joaquim. E nós, a minha turma, por exemplo, a gente ia muito numa brincadeira, a gente chamava de brincadeira, lá no tênis clube. Então a gente ligava o rádio, ficava ali no tênis clube, não é onde havia a festa do Zé Renato, era um outro lugarzinho que tinha lá, tem até hoje, a gente ficava dançando, de maneira que essa era a forma. De repente começou a mudar. De repente começou a aparecer a churrascaria Cristal, começaram a aparecer uns bares ali perto da nossa Praça 7. Então, aí
começou-se a frequentar bares. Antes não tinha bares. E aí o tempo foi passando, etc e tal. Como vocês veem, as coisas vão evoluindo vagarosamente. Quando inauguraram a nossa avenida aqui, no finalzinho do ano da década de 1980, então aí a mocidade toda de São Joaquim passou a frequentar a avenida. Ali onde é o Subway, que o Zé Renato fala muito, ali era o Bar da Bia, foi onde começou. Então trouxe toda, aí o nosso jardim, a nossa praça, ficou meio deserta. A mocidade toda ficava ali em frente, no Bar da Bia, ia do Bar da Bia até a Maré Alta, e em frente ali do edifício Angelim Sicarelli. Então ali que se passeava, e depois vai mudando, apareceu, na época das minhas netas, elas ficavam desesperadas para ir na boate Panteon. Eu nem sei se existe ainda hoje. Não existe mais? Já nem existe mais. Você vê como é que as coisas vão mudando. As minhas netas ficavam desesperadas para frequentar essa boate Panteon. De maneira que a gente vai ver, hoje, eu fico pensando, eu não vejo mais footing, eu não vejo mais bailes, eu fico pensando, agora a única coisa que a gente vê é muitos bares funcionando, né? Eu fico pensando, vocês que estão me ouvindo aí, vocês vão pensar nisso. Como é que vocês começam a paquerar hoje? Eu não atino, não. Nem sei se o Zé Renato sabe, porque o Zé Renato também está ficando meio velhinho, compreendeu? Eu sou muito velho e ele é um jovem maduro. De maneira que a gente, agora vocês fiquem pensando, quer dizer, hoje já não existe mais baile, porque os bailes era uma oportunidade de a gente abraçar as menininhas, sussurrar no ouvido delas, juras de amor, etc e tal. Hoje as coisas são completamente diferentes. Agora vocês que estão aqui me ouvindo, vocês vão pensando como será daqui a 30 anos que o Renato vai estar aí. Ele vai saber como é que é. Mas o Lúcio já não vai estar mais, né? Porque o Lúcio já está com 93 anos de idade. Então, essa é a história da paquera de São Joaquim, que começou lá no meu tempo, 1940, e veio até as épocas de hoje. Eu não sei como é que elas são. Uma hora talvez alguém aqui venha contar como se faz a paquera no século XXI.